Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje nós vamos falar de uma pesquisa de vacina de spray nasal contra, para combater aí a Covid-19. Eu recebo aqui o especialista Marco Stefano, que é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tem mestrado em Farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas. Marco, seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta. Muito obrigado, Guga. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Agora, Marco, a pergunta, que gera grande expectativa hoje em toda a população é quando vamos ter uma vacina que parece que é a principal forma de combater essa pandemia que nós vivemos. Eu gostaria de que você contasse para nós como surgiu esse estudo, E durante o programa nós vamos detalhando como ela funciona. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Esse estudo surgiu de um trabalho, que comecei a fazer em 2007, 2008, com a hepatite B. E lendo um trabalho do Weidenberg, de 1978, agora, recentemente, verifiquei que os níveis de anticorpos no pulmão, de pessoas sadias é muito baixo. Somente quando os pulmões inflamam, ou seja, tem uma infecção, uma inflamação, seja por câncer, seja por um vírus, é que você tem uma demanda maior de anticorpos. Então, eu falei, não, então o vírus precisa ser neutralizado na porta da entrada. Ele precisa ser neutralizado justamente na narina, na garganta, onde ele se aloja primeiro. Então, aí veio a ideia da imunização nasal, usar justamente um antígeno, um sistema de formulação que você fique agregado na região orofaringiana, e nas narinas, de maneira que você desencadeie uma resposta imunológica ali, naquela região. Olha, interessante, tudo isso, e vamos começar discutindo aí passo a passo, Vamos explicar para o telespectador como ela age no organismo. Então, se a gente for ver a cavidade nasal, a gente tem o vestíbulo, que é essa região, da narina, da entrada da narina. Depois nós temos a região respiratória, que é a continuação do nariz, e nós temos depois um vestíbulo, onde nós temos 3 compartimentos, inferior, médio e superior. E nessas regiões é que eu tenho células especializadas da resposta imune, são chamadas de células M. Essas células M permitem capturar antígenos, e levar para outras células que estão embaixo, que são sistemas imunológicos especializados. Desses sistemas imunológicos especializados, as células migram para tocilas, para as amígdalas e vão migrar para o restante do organismo. Eu vou ter, então, em todas as mucosas, principalmente na região da narina, da região orofaringiana e da região respiratória, produção de anticorpos de uma classe chamada IgA secretora. Essa IgA ela está presente no muco, no líquido que reveste a mucosa, e ela vai ser o primeiro anticorpo de neutralização desse vírus. A vacina nasal, além de produzir esse tipo de anticorpo, ele produz o outro tipo de anticorpo, chamado IgG. Essa IgG ela fica circulante no organismo. Ou seja, se todas as barreiras iniciais falharem, você ainda tem o anticorpo que outras vacinas comuns produziriam também. Lembrando que as outras vacinas, que estão sendo estudadas, nenhuma outra produz IgA secretora, somente se ela fosse aplicada por via nasal. Agora é interessante disso tudo, Como estão os testes? E é importante que a gente explique, para o telespectador que nos acompanha quais os processos, para a gente chegar num teste mais adiantado e talvez aí a aprovação da Anvisa e que a gente possa ter esperança de mais um mecanismo aí de controle dessa pandemia. Qualquer vacina ela demora muito tempo. Não é um sistema fácil de você obter o registro dela. Apesar da legislação brasileira ter umas etapas de aceleramento, de registro, você demora muito tempo. Então, você tem a parte experimental, a gente chama de prova de conceito. Dentro dessa prova de conceito, nós temos a chamada prova de mecanismo, e é isso que a gente está desenvolvendo. Nós estamos provando que a vacina funciona. Os testes animais eram para começar daqui a 2 meses, já começamos,
daqui a 2, 3 semanas vamos ter o primeiro resultado, e agora nós estamos vendo como ela funciona e como nós podemos melhorar ela. Depois nós vamos para os testes chamados testes toxicológicos, né? Esses testes toxicológicos têm que ser feitos em laboratórios credenciados pelo Inmetro. E nós, no Brasil, só temos um laboratório credenciado pelo Inmetro que faz os testes toxicológicos, que fica em Santa Catarina. Então, isso vai demorar um pouco ainda, né? Até chegar lá para realizar esses testes. Passando os testes toxicológicos, passando essa primeira parte da prova de mecanismo, nós já podemos solicitar à Anvisa o estudo clínico de fase 1. O que é o estudo clínico de fase 1? Vão ser testadas a vacina, né, entre 40 a 80 pessoas, pode chegar até 100, onde nós vamos observar que a vacina não faz nenhuma reação adversa, ou seja, ela não tem nenhuma reação adversa, não tem nenhuma contraindicação. Esse estudo dura 3 meses, praticamente, mas esses pacientes, esses voluntários, eles são acompanhados durante um ano. Depois da fase 1, nós temos a fase 2. A fase 2 é um estudo com maior número de pessoas. Pode ir de 200 a 500 pessoas, onde nós vamos determinar a melhor dose da vacina, né, a melhor concentração que essa vacina tem, quais são os efeitos adversos que foram encontrados, né, desde leve, né, a grave se surgir, mas uma vacina nasal, a gente sabe que hoje as vacinas nasais que já estão no mercado, ela não tem nenhum efeito grave, né, pelo contrário. E depois, passando essa fase 2, que vai durar de 6 meses a um ano, pode demorar bastante, né, nós vamos ter então a fase 3, que é uma fase maior, que vão de 5 mil até 50 mil pessoas. Essa fase 3 é mais demorada, ela pode demorar de 6 meses até um ano e meio. Vai depender de recursos, vai depender dos testes que foram feitos, são os testes preconizados pela Organização Mundial de Saúde, então não tem como escapar. Então, tudo depende de ter recurso financeiro. Você tendo recurso financeiro, você consegue fazer isso mais rapidamente. Com pouco recurso, as coisas vão um pouco mais devagar. Então, a nossa intenção é, qualquer vacina só chega no mercado, né, só chega numa campanha de vacinação, vamos dizer assim, mercado no Covid é uma coisa que a gente não busca, a gente busca realmente o tratamento, né, dessas pessoas, não vai chegar antes de março, abril do ano que vem. Agora eu entendo. O senhor fala em março, abril, nós já temos aí principalmente, né, a vacina de Stanford, como também a vacina chinesa, né, que eles também pensam em resultados, na verdade, em relação à vacina de Stanford, até quem sabe final do ano. Mas todo mundo pensa em resultado para o ano que vem. Você acha que também essa vacina, né, esse spray, ele pode estar no mercado também o ano que vem? É viável isso? É viável se houver participação governamental, né, que é o principal. Nós vemos que tanto o governo estadual como o governo federal preferiram, né, o investimento fora, né, do país, buscar quem já estava na frente, já estava antecipado, mas é importante nós desenvolvermos a tecnologia dentro do nosso país. Lógico que a gente está torcendo, ninguém está jogando contra, na verdade está torcendo para que uma das vacinas rapidamente possa chegar no mercado, mas no mundo inteiro nós já tivemos exemplos de vacinas que estavam prontas para chegar no mercado, já estavam no mercado e nós vimos que elas não funcionavam, né? Ou chegaram justamente nessa fase 3, que vai ser estudada no Brasil, e as reações adversas eram tantas que a vacina teve que ser retirada do mercado. Então, ninguém está torcendo contra. Acho que o mais importante é que todos nós estamos buscando um mecanismo de voltar às nossas relações afetivas que foram perdidas. Então, seja a USP, né, com o INCOR também fazendo pesquisa, seja eu na USP, seja outros grupos na USP também, tem um grupo do Instituto de Ciências Biológicas desenvolvendo vacina também. Ou seja, independente do grupo que consiga, é muito importante, fora em outros estados brasileiros. Nós temos também, acho que mais de 200 projetos de vacina no Brasil inteiro. Mas é muito importante nós desenvolvermos uma tecnologia que tenha a capacidade de ser escalonada, né, produzir milhões de doses e chegar à população. Isso é o principal que nós temos que desenvolver. Por quê? Hoje nós temos uma boa relações diplomáticas com esses países. Perde essa relação diplomática, nós perdemos a vacina também.
É importante, né, esse fator que você colocou e o fato dela ser através de um spray nasal, né? Isso vai ajudar que ela tenha baixo custo e que seja mais acessível à população, Stefano? Então, os nossos cálculos, né, todas as simulações que nós fizemos, porque nós fomos atrás dos fornecedores de matéria-prima, tudo mais, não é um custo que vai para a população, é um custo de fabricação, é isso que eu quero dizer. A nossa intenção é que a vacina chegue ao, ao mercado, não ao mercado, chegue à população gratuita, de forma gratuita, como a de Oxford, se der certo, vai chegar também, como a de a chinesa, que o Butantan está produzindo, também chegue gratuita lá, pelo SUS. Enfim, é o que nós queremos. Mas a vacina ela tem um custo de produção. O nosso custo de produção foi estimado que cada dose vai custar de 8 a 12 reais a produção, fora o preço, custo de distribuição e armazenamento. Então, no total, a vacina pode chegar a 25 reais cada dose. Cada indivíduo tomará 4 doses. No primeiro dia, uma dose em cada narina, 15 dias depois, uma segunda dose em cada narina também. Então, o custo dessa vacina sairia em torno de 100 reais. É um custo barato. Fora, a gente paga muito mais pela vacina de HPV, né, do papiloma vírus, né, do que 100 reais hoje. E quais os passos que nós teríamos, de repente, para acelerar essas pesquisas? Você falou que muito depende, né, de financiamento, e aí a gente entra também na questão do apoio à pesquisa, sem dúvida nenhuma, a Universidade de São Paulo, a FAPESP, tem investido muito em tudo isso, outras, né, instituições também. Mas qual que seria aí o fator, né, o fator necessário aí para uma aceleração, ou nesse tipo de vacina não tem como acelerar através de investimentos? Tem como acelerar. É o setor privado que tem que fazer o investimento. Se você vê que as relações comerciais e as relações afetivas acabaram, é você ser muito franco, por exemplo. É, beber cerveja. Quem é que está indo ao bar beber cerveja? As pessoas estão tomando cerveja e bebendo em casa. Então, o consumo com os amigos, a festa que você faz, isso tudo parou, né? Então, seria um dos setores. Seguros, né? Seguros de carro. Nós tivemos mais de 180 mil carros sendo devolvidos às locadoras por falta de cliente, porque as pessoas não queriam trabalhar nessa pandemia, e com isso também o seguro do carro acabou afetando. Então, todas essas empresas que têm hoje, né, é, estão no mercado de ações, que perderam muito em função da pandemia, essas empresas que deveriam ter maior interesse em investir. Só que nós não estamos vendo isso no Brasil, né? Infelizmente, não é isso que ocorre. Por quê? A maioria das nossas empresas preferiu fazer o que a emergência estava solicitando. Fazer atuação para compra de respiradores, luvas, máscaras, uniformes, para atender o corpo de saúde. Perfeito. Isso realmente precisava ser feito. Mas não vai resolver o problema, né? Não vai voltar o que nós tínhamos há 6 meses atrás. Então, assim, precisamos fazer um outro tipo de investimento, né? A FAPESP, tanto a FAPESP quanto o CNPq, né, eles não estavam preparados para um grande financiamento, né? Sair do financiamento de outros projetos para, de repente, investir tudo numa pandemia. Então, a FAPESP direcionou a maior parte do seu recursos para o Covid, destinado à área de diagnóstico e à área, né, de respiradores também, ou seja, mas tentando fazer com que os recursos chegassem mais rápido àquilo que precisasse naquele momento. Não é errado, está certo, né? Um pouco foi a FAPESP não liberou muito pouco para a vacina, né? Não é o suficiente para o desenvolvimento de uma vacina, mesmo porque, né, o governo do Estado de São Paulo já estava em negociação para trazer uma tecnologia para o Brasil. Então, isso é importante também dizer por que não houve um investimento tão grande. A segunda coisa que do CNPq foi a mesma coisa. O governo federal já tem intenção de trazer uma vacina também, então não vai liberar dinheiro para investimento em pesquisa em vacina. Mas nós temos tecnologia, o Brasil tem o Instituto Butantan, tem a Biomanguinhos, a Fiocruz, nós temos outros institutos como o Tecpar, temos a Fundação Ezequiel Dias, o Vital Brasil no Rio de Janeiro,
São todas instituições que, desde 1985, vêm se aprimorando para produzir biológicos. Eles fazem parte de um programa chamado Programa de Autossuficiência em Produtos Biológicos. Então, receber essa tecnologia, para nós é muito fácil, né? Como também desenvolver tecnologias internas. Até hoje, nós só temos uma vacina desenvolvida no Brasil, que não veio tecnologia de fora. Foi o Instituto Butantan com a vacina de hepatite B. Foi a única vacina que, do começo ao fim, ela foi desenvolvida no Brasil. Todas as outras vacinas sempre houve uma transferência de tecnologia. Agora é importante, né, dentro desse contexto, eu gostaria que você explicasse os benefícios desse tipo de vacina. Eu analisando, né, como leigo, sem um conhecimento aprofundado, eu avalio que uma vacina via, né, spray nasal seja menos nociva do que um outro tipo de vacina, diria que os efeitos colaterais são menores. É verdade? Essa minha linha de raciocínio tem uma certa Está, razão? está correto, Guga. Você está super correto. Toda vacina, ela tem um risco de levar efeitos adversos. Uma boa vacina, uma excelente vacina, né, injetável, ela tem uma probabilidade de 1 em cada 10 mil pessoas causar dor local, né, que necessita até mesmo de, às vezes, não nas primeiras 24 horas, mas necessita de um massageamento, de alguma providência para diminuir essa dor. É esperado que 1 em 1 milhão, né, possam ter algum tipo até de febre, né, ou desencadear o que a gente chama de uma resposta inflamatória mais acentuada. Mas você vê que a incidência é muito baixa, é 1 em 1 milhão. E casos graves, né, 1 em cada 10 milhões. E se você fizer uma anamnese, o que é um caso grave? Febre, convulsão, né, perda de apetite, vômito, isso já são reações graves. E se você fizer uma boa anamnese na vacinação, se você perguntar, você tem alergia, você tem doença autoimune, você tem casos de doença autoimune na família, você reduziria essa incidência para 1 para 100 milhões. Ou seja, uma campanha de vacinação de uma boa vacina injetável, a incidência de reações adversas é muito baixa. Levando em consideração que qualquer outro medicamento anti-inflamatório, a incidência de reação adversa é muito maior do que uma vacina. Mas uma vacina nasal, ela foi constatado nos Estados Unidos, né, porque existe uma vacina nasal para a gripe sendo utilizada, e essa vacina não chega ao Brasil, porque o laboratório, tudo que ela produz, ela vende nos Estados Unidos e vende na Europa. Então, não há excedente para o Brasil. Então, a vacina nasal ela traz alguns benefícios. Primeiro, 85% das crianças têm pavor de injeção, né? 30% dos adultos também têm pavor de injeção. Então, você teria uma melhor adesão à campanha. Nas vacinas de uso nasal, até hoje, só foi achado uma reação adversa, que a gente chama de paralisia do sexto par do nervo craniano. Sexto par do nervo craniano, que é a síndrome de Bell. É a paralisia desse nervo aqui, que leva, então, à queda da musculatura da bochecha. É uma situação reversível, né? Em 2, 3 meses volta ao normal, a musculatura volta ao normal, mas não tem nenhuma outra reação adversa, né? Então a incidência é muito baixa. E essa síndrome de Bell foi encontrada em 1 em cada 10 milhões de pessoas. E nunca houve outro tipo de reação mais grave. Então, assim, ela é muito mais segura em termos de reações adversas. Sim, ela é. E além de proporcionar uma produção de anticorpos naquele local. E por que 2 doses, né? Por que uma dose única, como alguns gostariam que fosse? Porque eu preciso desencadear a produção de um tipo de célula que nós chamamos de célula de memória. Essa célula de memória ela vai ficar no seu organismo por toda a sua vida, para que quando você tenha um novo contato com esse vírus, a sua resposta a esse vírus seja muito mais rápida. Em 2, 3 dias você já tem uma produção de anticorpos. Por isso é necessário a geração de células de memória. Então é isso, Guga. Realmente o seu raciocínio está certo. Uma vacina nasal ela tem menos chance de reações adversas. É uma determinação hoje da Organização Mundial de Saúde
que vacinas pneumocócicas, como a nasal, sejam, inclusive, aplicadas em mulheres gestantes, porque não trazem perigo ao feto. Pode ser aplicadas em idosos, pode ser aplicada em pessoas que têm imunossupressão, porque os efeitos colaterais são muito menores, né? Inclusive, a vacina de gripe que é usada nos Estados Unidos e na Europa é com vírus vivo, não é nem com, é vírus vivo atenuado, não é nem a nossa vacina. A nossa vacina é uma nanopartícula que carrega a proteína do vírus. O vírus nem está ali todo, ele não tem nem capacidade de replicar. Então, ele só vai levar a proteína, que é a proteína principal, aquela proteína que faz a ligação com a célula, do vírus com a célula, né? Então, a intenção é bloquear justamente a entrada do vírus na célula. Agora é interessante, Stefano, que a gente faça para o telespectador da Rede Alesp um passo a passo. Então, quais os próximos passos? Primeiramente, o teste em animal foi Em finalizado. animais. Vamos para a primeira etapa, não é isso? Dos Nós testes com começamos pessoas. esses E depois, testes. vamos lá. Bom, começamos os testes com animais, daqui a 2, 3 semanas teremos os resultados, a análise estatística, né, os resultados, os tipos de produção de anticorpos, e se esses anticorpos são realmente, têm capacidade de proteger. Isso vai levar mais 3 a 4 semanas, a gente tem esse resultado. A partir daí, a gente começa a preparar uma nanopartícula, né, em condições de boas práticas em laboratórios, para a gente fazer os testes toxicológicos. A gente vai depender, lógico, de demanda, né? A gente pode mandar para esse laboratório em Santa Catarina, ou a gente pode mandar para um outro país, como a Coreia do Sul, se o laboratório de Santa Catarina estiver com sobrecarga de trabalho, ou seja, não tiver animais para fazer esses testes. Então, a intenção nossa é que esses testes toxicológicos vão demorar de 3 a 4 meses. E é essencial esses testes, né? Eu preciso provar que todos os ingredientes que estão na vacina não têm efeito nocivo nenhum sobre o organismo ou animal e provavelmente seres humanos também. Acabou essa fase de toxicidade, nós pedimos a liberação para o estudo de fase clínico, fase 1, né, para a Anvisa. Então, a Anvisa autorizando esse estudo clínico serão de 50, pode chegar até 100 voluntários, onde serão testadas as vacinas. Só, Guga, para você ter uma ideia, para eu conseguir 50 voluntários, né, eu preciso de 1.000 candidatos. Porque essas pessoas terão que fazer o PCR para ver se elas não são portadoras do vírus, terão que medir os anticorpos dela para ver se elas não entraram em contato com o vírus. A Organização Mundial de Saúde obriga agora que toda vacina, né, tenha um estudo sobre a ação sobre o sistema nervoso central. Então, eu tenho que fazer tomografia de sistema nervoso central e de tórax, né, de pulmão, porque é o órgão-choque do coronavírus um dos órgãos-choques é o pulmão. Então, você conseguir 50 pessoas de entre 18 a 40 anos, sadias, que nunca teve contato com o vírus, que não tem nenhuma patologia a nível do sistema nervoso e nenhuma patologia a nível pulmonar, você vê quantas pessoas a gente precisa para fazer o teste de fase 1. Então, demora muito mais o recrutamento do que propriamente o teste, né? O teste é 3 meses. Você vai fazer 2 imunizações, acompanhar essas pessoas durante os 3 meses, ver se produziram anticorpos, ótimo. E depois você vai acompanhar elas 1 ano só para dar assim, um apoio, né, caso tenha uma reação adversa, em alguma coisa que possa acontecer que não estava dentro do esboço do nosso desenho de teste clínico. Terminada essa fase, nós vamos para a fase 2, pode chegar até 500 voluntários. Imagina, você ter 500 voluntários, eu preciso de 10.000 pessoas. Para achar 500 pessoas que não tiveram contato com o vírus, novamente, que não são portadoras do vírus e que podem tomar a vacina, e também não tenham nenhum comprometimento do sistema nervoso central e nenhum comprometimento pulmonar. Então, assim, você vê para conseguir o número de pessoas, de voluntários, quantas pessoas nós precisamos, né, para testar, né, para serem voluntários. Então, para selecionar, imagina uma fase 3, que eu também tenho que fazer. Aí já sai da alçada da universidade. A universidade não tem perna para fazer um teste nível 3. Aí precisamos completamente do apoio da iniciativa privada, ou do governo, né, estadual ou federal, porque é um teste que custa em torno de 300 milhões de dólares.
Então, não cabe mais à universidade fazer esse teste. Vai depender, então, de recursos, né, do setor privado ou até mesmo do governo federal ou estadual para que esses testes possam ir adiante. Agora interessante, Stefano, até de novo, né, uma pergunta feita por um jornalista, mas que é leigo. Existe uma vacina, por exemplo, vamos supor que você chegue ao seu resultado e a eficácia seja não total, mas de repente que possa impedir que a pessoa tenha doença grave devido ao pequeno número de anticorpos que ela adquire. Existe isso? Um resultado parcial? Pode existir isso, né? Com certeza isso pode existir. Inclusive as vacinas que estão sendo testadas, isso também pode acontecer. As vacinas que já estão em uma fase mais adiantada, é isso que a fase 3 vai dizer, né? Tanto que na fase 3, né, qual é o desenho, né, que estão se procurando? Olha, vamos procurar profissionais da saúde que já trabalham em hospitais, como enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, porque são as pessoas que estão de frente do dia a dia, né? E vamos vacinar essas pessoas. Vamos pegar pessoas que não tiveram contato com o vírus, vamos pegar pessoas que são sadias e vão testar, porque aí a gente vai ver se a vacina realmente está funcionando ou não. Então, é uma forma de você testar, além de você fazer testes sorológicos, né? Você pode pegar o soro desses indivíduos e testar se em laboratórios eles neutralizam realmente o vírus. Então, existe todas as ferramentas necessárias para se fazer esses testes. Mas isso pode acontecer sim, não só com a vacina que eu estou pesquisando, mas com todas as vacinas que estão cadastradas na Organização Mundial de Saúde. Então, isso é um fato para todas, não é? Enquanto não terminar a fase 3, todas as vacinas têm essa probabilidade. Nós tivemos, recente, né, de 2013 para cá, uma vacina de dengue que foi registrada, né, e depois, já na fase 4, que é o estudo de farmacovigilância, a vacina foi recomendada para quem já teve a doença. Ora, se você quer uma vacina para que você evite a doença, como é que eu vou ter uma doença para depois tomar a vacina? Porque geralmente a dengue, você tem a doença por um sorotipo, e a vacina tem 4 sorotipos. Então, na verdade, é para você proteger você dos outros 3 sorotipos. Essa é a intenção. Mas é uma vacina que a gente pensava que o resultado ia ser um, e foi outro, mesmo depois do registro, mesmo depois de ter passado pela fase 3 de estudo clínico. Stefano, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Quero também parabenizá-lo pela iniciativa da pesquisa e todos nós torcemos para que dê certo e que o projeto vá à frente e possa aí ser mais uma solução no combate a esta terrível pandemia que nós passamos. Muito obrigado, viu? Guga, eu que agradeço muito, além de mostrar o trabalho, né, mostrar o que a universidade se empenha de fato, né, a gente não, muitas vezes nós somos criticados, mas nós temos o nosso trabalho dentro da universidade, que é justamente isso, né, trazer aquilo que nós recebemos da população, que são os seus impostos, trazer de volta a vocês, na forma de uma pesquisa, na forma até de um produto, na forma de tentar amenizar o que nós estamos passando ultimamente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Este foi o Alesp Conecta de hoje, que contou aí uma história de uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo que pode trazer aí a vacina nasal para o coronavírus. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!